Muito boa noite, meu irmão. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus possa abençoar o teu coração, você que assiste conosco, você que está aqui presente. Você pode abrir sua Bíblia comigo para a gente começar o nosso culto, agradecendo ao Senhor, louvando a Ele. Abra lá comigo em Apocalipse, no capítulo 15. A gente vai ler o versículo 3 e o versículo 4. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Mais uma vez, muito boa noite. Que Deus te abençoe. O texto diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão diante de ti, e os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez, acompanhe comigo. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Posso dizer que uma das obras mais admiráveis que eu vejo é você, meu irmão. Sei que você está distante aí, me dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Olha, você, meu irmão, é obra admirável de Deus. A natureza, tudo que há, tudo que nós temos é obra de Deus. Ele é grande, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Ele não é um rei de uma nação de Judá, Ele é o rei de toda a terra, Ele é o rei de todo o universo. Ele é engrandecido em tudo. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão, e junto delas hoje eu e você, nós viemos para adorar diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Te convido a louvar ao Senhor em canções, a orar ao Senhor. E se você puder ficar em pé, em nome de Jesus, pode fechar os seus olhos. A gente acabou de ler um texto tão profundo, tão maravilhoso. Coloque-se mesmo diante do Rei das Nações. Coloque-se mesmo diante daquele que é poderoso para fazer muito mais que pedimos e pensamos. Coloque-se diante daquele que é o Senhor de todo o universo. Tudo foi criado através dele, por meio dele e para ele. Inclusive eu e você. Você tem louvor para dar ao Senhor nessa noite? Você tem ações de graça a entregar ao Senhor? Você tem adoração a Ele? Juntos, você na sua casa e você aqui, eu quero te convidar a que você faça isso nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor é digno de louvor, amém? Vamos declarar nessa noite que Ele é grande, Ele é o Senhor sobre toda a terra, Ele é o Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida, amém? Declare: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Declare: grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, declare mais uma vez, igreja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. O Senhor é alegria, a alegria de toda a terra. Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Erga suas mãos e cante bem forte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare mais uma vez, igreja. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Confiamos em ti, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele é grande, Ele é exaltado. Louve o nome do Senhor onde você estiver. Derrame o seu coração na presença dEle, porque Ele é grande, Ele é muito digno de louvor. Esse salmo diz que o Senhor, Ele é o Deus de toda a terra. E nós declaramos que o Senhor é Deus, Ele é grande e sua palavra jamais falhou e jamais falhará. Amém? Você crê nisso? Aleluia, louvamos o nome do Senhor. Aleluia. Pode... Oi, meu irmão, que bom estar esse dia junto com você, mesmo virtualmente, podendo adorar e louvar a Deus. Nesse momento tem um texto que eu quero compartilhar contigo. Eu não vou ler, mas você pode ler depois lá em Lucas
no capítulo 21, no versículo de 1 até o versículo 4, em que conta que Jesus estava observando as pessoas que ali iam adorar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas. E Jesus, olhando o coração daquelas pessoas, ele vê pessoas com muito dinheiro dando a sua oferta, e uma pessoa pobre, uma viúva pobre, dando ali 2 moedinhas. E depois Jesus vira e diz para as pessoas que estavam, os discípulos: olha, aquela pessoa, ela fez uma oferta que agradou a Deus. A viúva deu mais do que todos, é o que Jesus fala, porque ela deu de coração, porque ela deu tudo que ela tinha. A gente tem esse momento aqui como igreja, em que a gente, juntos, nós somos convidados a dar ao Senhor, a devolver a Deus. Durante todo esse tempo, a gente tem falado que nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E hoje, mais uma vez, eu quero te convidar a entregar o teu coração em adoração a Deus, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, e já agradecer. Agradecer porque muitas vezes você tem nos dado a chance de levar essa renda, de levar a sua oferta a outras pessoas. Essa igreja, ela recolhe tudo aquilo que você dá e investe em pessoas, investe em missionários, com responsabilidade social. Então, agradeço a Deus por tudo que você tem doado e te convido, como igreja, convido você que faz parte da igreja, convido você que está assistindo hoje e que se sentir o desejo no coração de ajudar essa igreja a alcançar pessoas, ajudar essa igreja a ajudar outras pessoas. Está aí na tela um local onde você pode fazer um depósito, um local onde você pode fazer a transferência. E eu tenho certeza que Deus olha o teu coração e sabe que você entrega de coração, entrega com alegria. E com certeza Deus vai falar uma hora para mim e para você que você deu mais que todos os outros, porque você deu de coração. Quero orar contigo, quero orar por esse momento, por tua casa. Deus, em nome de Jesus, ao mesmo tempo que eu convido os meus irmãos à adoração do dízimo e oferta, eu também quero pedir por ele, pedir pela casa dele, pedir pela vida financeira dele, pedir pelo que o Senhor possa derramar sobre a casa do meu irmão, a cada dia mais, da bênção dos céus. A bênção dos céus, que envolve tudo, inclusive a parte financeira. Que meu irmão possa cada dia confiar no Senhor e ver, e sentir, e perceber que o Senhor é quem cuida de nós, porque Tu estás conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Sim, Senhor, Tu és escudo, escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em Ti eu posso
Diga, eu confio. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Em todo tempo confiamos em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar, Senhor. Tua força me faz crer muito além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Diga que eu confio. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Em todo tempo, Senhor, confiamos na tua palavra, confiamos na tua promessa, Senhor. Aleluia, glorificado seja o teu nome. Amém, amém. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Quero te desejar uma abençoada noite de quarta-feira, que Deus possa falar profundamente ao seu coração pela sua palavra. Estamos aí quase encerrando a nossa campanha Um Mês para Viver. Aliás, já quero aproveitar e convidar você para estar conosco no próximo domingo à noite, às 19 horas, teremos nosso culto presencial com transmissão ao vivo, simultaneamente. Portanto, você pode também assistir da sua casa. E domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, como sempre, temos transmitido online a nossa celebração. Portanto, será domingo o encerramento da nossa campanha Um Mês para Viver. Desde o início, temos proposto uma reflexão. Se nós estivéssemos diante de uma realidade em que a morte nos foi apresentada e temos apenas 30 dias para vivermos, que mudanças nós faríamos? Aliás, que mudança você faria na sua vida? Que modificação você faria lá na sua família? No seu modo de lidar com seus filhos, sua esposa? De que modo você alteraria o jeito como você lida com o seu tempo, dinheiro, trabalho, as amizades, a fé, a igreja, a oração? Quais seriam as ressignificações que você faria na sua mente? Como você trataria a vida daí para frente? Bom, essa é a reflexão de base. Mas a ideia não é esperarmos uma notícia de morte para de repente começar a mudar tudo. A ideia é que você faça isso ainda hoje, com vida e saúde, que você possa viver de uma forma tão intensa, tão profunda, que nem um dia da sua existência seja desperdiçado. É muito comum, nessa cultura da pressa, a gente sair por aí correndo sem saber muito bem para onde e qual a motivação que nos move nessa correria toda. E não vamos percebendo os detalhes da vida e vamos só vivendo. Tem um filósofo americano, Emerson, que ele vai trazer uma metáfora bem interessante para falar sobre a ideia que ele tem da existência humana. Ele diz que ele percebe o ser humano como alguém que caminha sobre o gelo, um rio que foi congelado e que tem ali uma casca de gelo superficial. Portanto, se essa pessoa ficar parada, ela vai quebrar esse gelo, ela vai afundar e vai morrer. Então ela começa a correr sobre aquele gelo. E alguém pergunta para ela, para onde você está indo? A resposta é simples, não sei. Aonde você quer chegar? Não faço ideia. Estou apenas correndo para não me afundar. Isso me traz muito claramente o modo como nós estamos vivendo a nossa experiência pós-moderna, inclusive no meio daqueles que se denominam cristãos. Apesar da nossa lógica ser diferente, os valores e princípios também, e vivemos a partir de um prisma da eternidade, essa cultura da pressa que nos faz correr sem saber para onde e por quê, tem alcançado também nosso coração, de modo que não estamos vendo nossos filhos crescerem,
não estamos curtindo nossos pais, nosso casamento, nossos amigos, vivemos loucamente, sem saber muito bem aonde queremos chegar com a nossa vida. Isso é muito terrível, porque uma hora ou outra temos que parar e prestar atenção na vida que estamos vivendo. A vida é feita de detalhes. Aliás, Deus é um Deus do detalhe. Os detalhes sempre contam para Deus. Às vezes uma coisa que você olha e diz, isso não tem valor, para Deus tem. Aliás, nada é pequeno para Deus. Tudo tem valor e significado. Inclusive a sua vida, cada minuto do seu dia, cada dia do seu mês, cada mês dos seus anos vividos tem significado para Deus e não pode ser desperdiçado. A vida é como uma oportunidade e ela não pode ser desperdiçada. Eu me lembro de um tempo atrás, quando ia ligar para os meus pais, eu estava na capital, no Rio de Janeiro, estudando, ligava para o interior e naquela época, no orelhão, usávamos um cartão e ele tinha alguns créditos, 20, 50 e etc. E você colocava aquele cartão, então você ligava para o número e você começava a falar e aquele cartão ia acabando os créditos. E chegava uma hora que havia ali um apito sonoro que comunicava, acabou o crédito. Não adiantava você ficar bravo com o orelhão, não adiantava você ficar bravo com o governo, simplesmente a ligação iria cair, porque o crédito acabou. A vida é assim, a hora que a gente abre os olhos, encerrou a nossa existência. Mas o que fazemos enquanto a vida não encerra? Essa é a grande questão da nossa existência. O detalhe é que quando fomos convidados a pensar na ideia de fim ao longo dessa campanha, eu falei, olha, precisamos ter um senso de finitude. Essa ideia de que a vida vai acabar não é um convite para você viver de qualquer maneira. Muito pelo contrário, já que vai acabar, que vivamos bem cada dia, cada instante, que celebremos os nossos anos aqui na Terra. Sejam 60, 70, 100, 20, não importa. Que sejam anos vividos profundamente, uma vida apaixonada, uma vida que faz sentido, que marca não somente a nossa própria existência, mas que marca a existência daqueles que nos cercam. E, sobretudo, que marque a vida de alguém com a eternidade. Porque não passamos aqui na Terra só por passar. A grande questão de permanecermos por aqui, tendo sido alcançados por tão grande salvação, temos sido alcançados pelo amor de Jesus e, portanto, a Bíblia diz que agora, por adoção, somos chamados de filhos, de amigos. Portanto, agora estamos vivendo na dimensão de uma relação de paternidade em que Deus, como nosso Pai, nos acolhe, nos apoia, nos ama, nos cura, nos sara, nos perdoa, nos dá um nome, sobrenome, nos dá eternidade, céu, perdão e tudo mais. Para que isto? Não é para que você usufrua sozinho, é para que isso seja também compartilhado. Ou seja, junto com o senso de finitude, precisa existir em nós um profundo senso de missão. Existimos para cumprir um propósito maior aqui na Terra. Quantas vezes as pessoas se perguntam, para que eu existo? Qual é a razão de levantar cedo, trabalhar, pagar conta, viver uma semana, duas, um mês, um ano? O que tem de razão, de lógica em tudo isto? Existimos por algumas razões, dentre elas para cumprir a grande missão de apresentar o reino dos céus àqueles que nos cercam, assim como nos foi apresentado um dia, assim como o Evangelho chegou para nós, que ele chegue para alguém. Portanto, a nossa vida não precisa ser rasa, ela pode ser profunda. Ela pode ser significativa, ela pode ser apaixonante, ela pode ser a construção de um grande legado para aqueles que virão a partir do nosso fim. Aliás, o que eu leio na Bíblia é a história de grandes homens e mulheres que deixaram grandes legados. Pessoas como eu e você, falíveis, pecadoras, mas que tinham algo em comum. Amavam a Jesus, amavam a Deus e queriam ser uma versão melhor de si mesmas. Assim como Davi, assim como Josué, assim como Moisés, no Novo Testamento, Pedro e aí por diante, tantos homens e mulheres que foram superando um dia após o outro e sendo transformados pelo poder do Evangelho, pela graça de Jesus. Aliás, o desejo de Deus é que eu e você sejamos transformados de glória em glória até sermos um dia perfeito. Deus sabe que somos um ser em construção, porque Ele mesmo é o construtor. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Ele é o edificador da nossa casa, assim como Ele é o edificador da nossa vida, da nossa jornada. Deus está conosco. Ele não apenas nos colocou por aqui e foi embora, de jeito algum. Ele está conosco. Lembra do que a Bíblia diz? Que Jesus é Emanuel. Ele é Deus conosco, é Deus entre nós. É o Deus que interage conosco, que anda conosco, que está conosco na família, no trabalho. Ele está conosco e diz, eu vou estar com você todos os dias. Não vou te deixar. Não vou te abandonar, vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Significa dizer que nessa jornada, mesmo que breve, que pode ser profunda, contamos com a companhia poderosa, doce, afável do Senhor. Um Deus que nos ama,
um Deus que nos ama com amor eterno, que nos atrai com a sua benignidade. Eu me sinto abraçado pelo Evangelho, eu me sinto abraçado pelo Senhor, eu me sinto amado por Deus, apesar de mim. E hoje eu quero compartilhar com você uma história, dentre muitas outras que poderia compartilhar, a história de Pedro. Um pedaço dessa história em que Pedro, por algum momento, ele perde a visão e ele retrocede na sua jornada espiritual. E o Senhor, então, como sempre, nunca desistindo, sempre insistindo, vai ao encontro de Pedro e traz cura sobre ele. Não só restaura a vida dele, mas todo o restante da sua história também é restaurado, inclusive o seu ministério. Eu quero então ler com você o que registra João, o Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Vamos parar por aqui, depois eu vou citar outros versículos, mas eu queria orar com você primeiro. Pedir que Deus fale conosco, que Ele nos ajude pela sua palavra a compreender essa grande razão da nossa existência. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. E, sobretudo, pela certeza de que pela Tua palavra o Senhor nos orienta, o Senhor nos adverte, o Senhor nos corrige. É uma expressão de amor. Cada orientação que o Senhor nos dá pela Tua palavra é um jeito maravilhoso de nos sentirmos amados por Ti. Porque aquele que ama, instrui, dá caminho, orienta. E o Senhor nos ama desse modo, nos orientando. Pela Tua palavra, nos oriente. Fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história que acabei de ler, um pedacinho dela, ela não começa aqui. Ela começa um pouco antes, quando Pedro estava pescando, aliás, consertando as redes, e Jesus se aproxima. E ele chama Pedro, diz, Pedro, para o que você está fazendo, venha cá, me acompanhe, porque eu vou tornar você um pescador de homens. Na verdade, ali havia se estabelecido a vocação e a convocação de Pedro para o ministério apostólico. Pedro agora começa a andar com Jesus. Durante longos meses, Jesus começa a investir na vida de Pedro. Não era um seminário teórico. Pedro não vai para uma sala e vai ouvir o grande mestre Jesus falar de teoria. Não, é vida na vida. Jesus vai andar com Pedro, Pedro vai andar com Jesus, uma jornada de alguns anos. E nesse processo de discipulado, de vida discipular, Pedro é treinado a aprender a pensar como cristão. Se transforma em um pequeno Cristo ou cristão. Ele se transforma de tal modo em que as marcas dele estavam inclusive na sua fala, mesmo quando ele vai lá adiante, na cena seguinte, negar a Jesus. É interessante que as pessoas olhavam para ele e diziam, olha, a tua fala te denuncia, você andou com aquele Nazareno, você andou com Jesus. É verdade, a fala dele, o jeito dele andar, o Senhor Jesus carimbou a vida de Pedro, marcou a vida de Pedro, apontou caminhos, trabalhou valores, princípios, moldou a sua vida e tudo estava caminhando muito bem, apesar dos altos e baixos, lembrando que ele era humano, de um temperamento forte, vale a pena grifar, impulsivo. Uma hora ele bate no peito e diz, olha, mesmo que todo mundo te negue, eu jamais te negarei. E foi exatamente ele que nega. Ele nega Jesus por 3 vezes. E de repente ele se lembra da sua afirmativa, inclusive da notificação de Cristo, dizendo, olha, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Uma decepção completa. Jesus morre e nesse intervalo, antes de Jesus apresentar-se para Pedro aqui na beira-mar, que é o texto que acabamos de ler, de João 21, ele abre mão da visão. Ele desiste. Eu não sei se no coração de Pedro habitou um sentimento de abandono, não sei, de desistência, mas o fato é que ele fracassa na trajetória que ele estava construindo na sua experiência cristã. Ele para tudo, ele volta ao ponto de partida que é a pescaria. Isso é muito comum. Diante de situações em que a gente se sente desamparado, é comum a gente voltar às origens, voltar à família, voltar à profissão, aos amigos da infância. A gente tenta voltar em algum momento em que a gente achava que estava dentro do caminho ou na jornada certa. Mas a grande questão é que ele volta às origens e perde a visão da vocação. O Senhor não o chamou para ser pescador de peixes, o Senhor o chamou para ser pescador de homens, de almas, de semear no seu reino. O grande detalhe nesse texto é que ele vai passar uma noite inteira pescando junto com os outros discípulos e nada eles conseguem apanhar. Olha que coisa curiosa, não eram amadores, Pedro era um pescador experiente e ele não consegue ter êxito na tarefa de pescar.
O que é que ocorria nessa cena? Não tinha peixe? Faltava-lhe técnica? O clima não era favorável? O barco era inadequado? Nada disto. Na verdade, aqui temos uma lição espiritual profunda. Ele não poderia pescar nada porque ele estava fora do projeto original de Deus para ele, ou do projeto eterno de Deus para ele. Deus o chamou para ser pescador de almas, de homens, semeador do reino dos céus. E ele retrocede, volta à pescaria e se perde. Ele perde o caminho, ele perde a jornada, a trajetória ela é perdida e ele não pode pescar. Ele tenta, mas ele não tem êxito, ele fracassa nessa tarefa, nada ele apanha. O detalhe é que um pouco mais adiante Jesus ele apresenta-se e ele começa a se pronunciar aos discípulos e uma das palavras é: lance a rede, olha só, versículo 5. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa para comer? Respondeu-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e a achareis. A pergunta que ele faz tem uma resposta óbvia. Jesus sabia que eles não haviam pescado nada e eles também sabiam que haviam fracassado na tarefa de pescar. Portanto, a pergunta: tem alguma coisa para comer? A resposta era óbvia: não, não temos nada. Mas ele diz: lance a rede para o lado direito do barco, vocês vão encontrar peixe. Olha, alguém que tem experiência na pescaria, que passou a noite inteira pescando, já havia tentado todas as direções possíveis, utilizado todas as ferramentas, instrumentos e técnicas possíveis, mas fracassaram nessa tarefa, exatamente porque dentro desse momento, nesse recorte nessa história, eles estavam fora da vontade de Deus para eles. E fora da vontade de Deus a gente não prospera. Quando a gente não está alinhado ao querer de Deus, a nossa vida não anda para frente. Jamais teremos uma vida abundante, plena, satisfatória, fora da vontade de Deus. Quando Jesus começa a lançar uma orientação, diz: lança a rede para a direita do barco e vocês vão encontrar peixe. O que temos na sequência é uma pescaria abundante. Mais de 100 de peixes é pescado, e peixes grandes, graúdos, uma pescaria farta. Inclusive era para ter rompido com aquela rede, tamanho peso daquela pescaria, mas a rede ficou preservada, as coisas começaram a funcionar. Dentro da vontade de Deus a vida anda. Dentro da vontade absoluta e soberana de Deus a vida anda. Fora dessa vontade de Deus a gente não prospera, não anda. Eu lembro da história de Josué, uma história belíssima também. Deus havia prometido para Moisés, naquele processo de retirada do povo do Egito, dizendo: olha, eu vou levá-los para um lugar abençoado, uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel. E ele promete para o seu povo. Moisés é usado para essa libertação começar. Só que há um momento na história em que Moisés morre, Josué agora tem que assumir a liderança. Josué capítulo 1, ele está prostrado, entristecido, abatido. E de repente Deus fala ao coração dele, diz: Josué, levanta-te, pois, agora. E você vai passar esse Jordão, Josué. Você vai passar esse Jordão porque tem uma promessa minha em andamento e eu cumpro promessas que eu faço. E ele coloca uma condição para Josué. E essa condição que ele coloca para Josué é: olhe para a palavra, medite na palavra dia e noite. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Observe a palavra e você vai ser bem sucedido aonde você for. O que você fizer vai se prosperar. Você vai conseguir êxito, você vai ser abençoado. Apenas cumpra a minha vontade. Tenha bom ânimo, Josué. Não pasmes, não te espantes. Seja forte, corajoso. Eu vou estar com você por onde você andar, mas a condição é: obedeça a minha vontade. Fique alinhado ao meu querer. Alinhe a sua vontade à minha vontade. A tua visão à minha visão, porque você vai prosperar. Quando a gente anda na vontade de Deus, a gente prospera. Essa campanha, Um Mês para Viver, dentre muitas coisas que eu estou propondo nessa campanha como pastor da igreja, é que o nosso coração seja alinhado ao coração de Deus. De modo que assim como Josué prosperou e agora Pedro começa a prosperar, não somente na pescaria, mas na vida. Ele mais do que pesca peixes, ele tem de volta a visão que ele havia perdido, a trajetória agora é corrigida e ele começa a andar para frente. Eu lembro a você que na sequência temos uma conversa linda e profunda de Jesus com Pedro, aquela bela história: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro, e Pedro enfaticamente responde as 3 vezes: o Senhor sabe que eu te amo. E na última vez, na 3ª vez, diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Eu costumo pensar que quando ele diz: tu sabes de todas as coisas, Pedro estava dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu te dei trabalho,
que eu apresentei um temperamento difícil, que eu fui impulsivo, que eu cortei a orelha de Malco, não precisava daquilo. Eu fui impulsivo ao começar a andar sobre as águas e olhar mais para as ondas do que para o Senhor. Eu fui impulsivo em dizer que não te negava e te neguei. Eu errei bastante, Senhor, mas eu amo o Senhor. Quando Ele abre o coração e fala das suas falhas, fracassos, Tu sabes de todas as coisas, mas o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor vai dizer para ele logo na sequência: agora, Pedro, pastorei o meu rebanho. A coisa mais linda que nós vamos enxergar está lá em Atos. Pedro agora curado, abençoado por Deus, com o coração dele alinhado ao coração de Deus. Ele volta às origens, não da sua vida, mas ele volta às origens da vontade de Deus para ele. Ele não volta à pescaria, ele volta à vontade de Deus para ele. E ele começa a viver uma vida abençoada no projeto que Deus tinha para a vida dele. Inclusive, ele prega, e o primeiro sermão que ele prega, cerca de 3.000 almas se converte. Imagine o que é isto, que experiência extraordinária. Mas Deus vai curar o coração de Pedro. E muitas coisas aqui são trabalhadas. E uma das coisas interessantes, você vai encontrar isso registrado lá no versículo número 12. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Ele pede para que trouxessem alguns peixes. Esse peixe é assado na beira-mar, na brasa. E ele chama então os discípulos para comer com ele. Diz: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Aquela cena era como uma reprodução, inclusive, da última ceia. Olha o que diz a palavra logo na sequência. Vê Jesus, tomou o pão e lhes deu, semelhantemente o peixe. Estamos falando aqui da ceia, com outros símbolos, mas a ideia da comunhão, a ideia da presença, da aliança, da intimidade, mais do que pegar peixe. A visão é restaurada, a comunhão é restaurada, a intimidade é restaurada, a espiritualidade é restaurada. Jesus agora, de novo, alinha o coração dos discípulos. E o que temos agora é uma igreja que nasce poderosa. Quando estamos alinhando o nosso coração, o coração de Deus, a nossa vida anda para frente. Você quer viver uma vida intensa, profunda, cheia de significado, quer marcar a sua geração, quer deixar legado, um legado eterno para as outras gerações? Então você precisa alinhar a sua vida ao coração de Deus. Josué fez isto. Pedro fez isto. Homens e mulheres do passado fizeram isto. E eu e você somos convidados a alinhar o nosso coração ao coração de Deus, à vontade de Deus. Vou voltar e afirmar, já que a vida é breve, que ela seja profunda. O senso de finitude não é para te apavorar e te colocar numa rota de desespero. Pelo contrário, é para te ajudar a viver a vida de forma intensa, aproveitando cada segundo, minuto, hora, dia, mês e ano da sua existência, independente do tempo que você vai viver. Cada dia conta. Eu disse agora há pouco que Deus presta atenção nos detalhes. 1 minuto conta muito para Deus. Às vezes uma conversa pequena, temos aqui a experiência de Pedro e Jesus, um diálogo entre ele e Jesus, faz uma diferença gigante. Nasce uma igreja forte, nada é pequeno para Deus, tudo tem uma relevância nas mãos de Deus. Há uma frase de Richard Bach que diz o seguinte: aqui está o teste para descobrir se a sua missão na vida está terminada. Se você estiver vivo, ela não acabou. Quando é que encerra? Encerra quando a gente encerra a vida. Enquanto você está vivo, existe uma missão para se cumprir ou para ser cumprida. E Deus quer que você viva de forma próspera. Deus quer que você tenha um casamento abençoado, uma família abençoada. Deus quer ver você prosperando na sua empresa, no seu trabalho. Deus quer ver você bem com você mesmo, com o seu coração, com suas emoções. Deus quer te ver bem no ministério, no reino, na obra, nas missões. Deus quer te ver prosperando. Mas você tem que fazer uma escolha. Essa escolha não é de Deus, era de Pedro, era de Josué, é sua e minha. De andar alinhando nossa vida à vontade de Deus. Karl Barth vai dizer o seguinte: embora ninguém possa voltar e começar do zero outra vez, qualquer um pode começar agora e ter um final inédito. Pedro não podia voltar no tempo e corrigir a negação que ele havia feito. Ele não podia voltar no tempo e mudar o comportamento diante de Malco. Ele não podia fazer nada quanto ao passado, como eu e você não podemos fazer absolutamente nada quanto ao passado. Não podemos começar do zero. Mas podemos começar agora uma jornada nova. Podemos alinhar a nossa vida de um outro modo, imaginando que temos algum pouco tempo de vida pela frente. E eu não sei quanto tempo, nem você sabe, esse tempo cabe a Deus, mas temos um tempo breve pela frente, já que a vida é tão curta, passageira, que eu e você possamos então começar agora, alinhar a nossa vida agora, de um jeito realmente que agrada o coração de Deus, de tal modo
que a gente possa alcançar um coração sábio. É o que o salmista diz no Salmo 90. Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Eu quero aprender essa matemática da vida. Eu quero aprender a contar meus dias direito. Eu quero viver de um jeito decente, de um jeito em que eu olhe para trás algum dia na minha velhice, diante da morte, e diga, valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Não tenho do que me arrepender. Vivi a vida que Deus tinha para mim, cumpri a missão. Como Paulo declarou, que ele acabou a carreira, mas ele guardou a fé, se manteve firme ao longo de toda a jornada, mesmo com suas fraquezas, mesmo nos seus altos e baixos. Paulo terminou a sua carreira, ele guardou a fé, ele cumpriu a sua missão. E eu e você precisamos viver uma vida assim, em que no final da nossa existência tenhamos a certeza de que não vivemos em vão, de que a nossa vida não se resumiu a trabalhar, pagar conta e sair por aí fazendo esse processo de repetição entediante. Não, a vida é mais do que trabalhar e pagar contas. A vida pode ser plena e abundante, mas tudo começa a ser pleno e abundante quando bebemos da fonte certa, e essa fonte é a presença de Jesus. Essa fonte é a presença de Deus. Podemos ter um final inédito, abençoado, um final de história que vai marcar não somente a vida daqueles que nos cercam, mas até mesmo gerações. Até hoje eu consigo me lembrar do legado que o meu avô paterno deixou. Um homem que na sua simplicidade pregava o Evangelho. Eu não olhava para aquilo com bons olhos da minha meninice, até ignorava, mas ele insistiu, ele terminou a sua vida falando do amor de Jesus. Os anos se passaram e eu me converti ao Evangelho. Primeira pessoa que eu me lembrei, do meu avô. Ele deixou um legado, ele manteve firme a sua jornada, marcou a minha vida com a eternidade. E assim eu tenho dito já algumas celebrações. Nós precisamos viver a partir das lentes da eternidade. Como foi a última ministração domingo passado pela manhã, foco na eternidade. Nós precisamos viver assim. Já que a vida vai passar, que ela não passe em vão. Que ela seja profunda, significativa, relevante e seja sinônimo de exaltação ao nome de Jesus. Como está a sua família? Como vai o seu trabalho? Como está seu coração, suas emoções? Como vai seu ministério, sua devoção a Deus? Como está a sua fé? Bom, o texto vai dizer que esses homens experientes, que não conseguiram pescar nada fora da vontade de Deus, começaram a pescar quando estiveram alinhando a vida deles à orientação de Jesus. Lance a rede para a direita do barco e achareis. O peixe aparece, porque a vontade de Deus é a base para toda a prosperidade humana. Quer avançar para frente? Quer viver uma vida plena? Então vamos orar, pedir, Senhor, nos ajude. Ajude a mim e a cada um que me cerca, a minha família, aos meus irmãos, aos meus amigos, a vivermos de acordo com a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Há uma certeza, Deus querido, no nosso coração, apesar da nossa fragilidade humana, há uma certeza em nosso coração. O Senhor nos ama, o Senhor não desiste de nós, o Senhor insiste em transformar a nossa vida, o Senhor nunca desistiu de ninguém, o Senhor nunca deixou ninguém no meio do caminho. Pessoas se permitem ficar no meio do caminho, mas não porque o Senhor as deixou. E nessa noite de quarta-feira, Senhor, a minha oração, também o meu desejo, que o Senhor nos ajude, Senhor. Ajude a mim e a cada um dos meus irmãos, assim como o Senhor ajudou a Josué no passado, a Pedro, que haviam perdido a visão, ficaram desanimados, retrocederam, voltaram atrás, saíram do caminho. Senhor, nos ajude a manter a nossa vida e o foco da nossa existência no Senhor. Tu és a fonte de toda a vida. É do Senhor que precisamos beber a força, a esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer assim, porque queremos viver uma vida plena. Não queremos nos arrepender de uma vida fracassada, mas queremos olhar para trás um dia e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu viver uma vida profunda de significado. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando essa celebração. Eu quero reiterar o convite que eu fiz. Estamos encerrando a nossa campanha também, domingo próximo, 2 celebrações às 10 da manhã. Será a transmissão online e à noite teremos o culto presencial às 19 horas com transmissão ao vivo. Seja na sua casa ou estando aqui conosco à noite, venha participar. Vamos celebrar a Jesus e experimentar esse encerramento da campanha de um jeito extraordinário. Vamos combinar algo aqui? A campanha vai acabar, ok? Mas que não acabem as reflexões
e os apontamentos e as decisões e os ajustes e as ressignificações que eu e você fizemos ao longo desse tempo, para que tenhamos uma vida plena de significado, abundante, como o Senhor nos prometeu. Quero desejar a você uma ótima noite, uma abençoada noite e até a nossa próxima celebração, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!